Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema A Experiência Filosófica. Filosofia de vida. As questões filosóficas fazem parte do nosso cotidiano. Qualquer decisão que tomamos se baseia sempre em reflexões que podem ser de natureza filosófica. Por exemplo, existem critérios bem diferentes para fundamentar nossas escolhas. Como votar em um candidato, trocar de emprego, praticar algum esporte ou ir ao teatro durante o tempo livre. Essas escolhas pressupõem valores que nos orientam, mesmo que não tenhamos muita clareza a respeito deles. Ora, quando paramos para refletir sobre o que é melhor para a nossa vida, estamos fazendo um exercício filosófico. Do mesmo modo, quantas vezes você já se perguntou sobre conceitos como o amor, a amizade, a fidelidade, a solidão e a morte? Certamente já discutiu sobre esses assuntos com seus amigos e observou que nem sempre os pontos de vista coincidem. A disposição para filosofar decorre do fato de sermos pessoas racionais e sensíveis, capazes de dar sentido às coisas. E chamamos de filosofia de vida a esse filosofar espontâneo. 2. Filosofia do especialista. A filosofia de vida é, na verdade, uma pré-filosofia, apenas uma disposição para filosofar, que pode cumprir-se ou não. Já a filosofia do especialista ocupa-se com o rigor do conceito, o que pressupõe certa intimidade com a história da filosofia. De fato, desde a antiguidade, os filósofos são conhecidos por, diante do saber cotidiano, levantarem problemas, questionarem o que parece óbvio e criarem conceitos para compreender o que os surpreende. Então, que tipo de pensar é esse do filósofo? Não é nem melhor nem superior a todos os outros, mas diferente. Afinal, ele se propõe a analisar nossos pensamentos e também nossas ações. Dessa atitude resulta a experiência filosófica. Os filósofos estão sempre questionando o mundo e a si mesmos, pois não aceitam certezas absolutas e muito menos soluções rápidas. Por isso, delimitam os problemas que os intrigam e buscam o sentido desses pensamentos e ações. Se observarmos com atenção as tiras abaixo, constataremos que tanto o personagem que pretende pesquisar o sentido da vida em um site, como aquele que não quer ter o sono perturbado, responde de maneira pragmática aos questionamentos filosóficos de seus interlocutores, sem perceber que as perguntas a eles direcionadas constituem problemas filosóficos permanentemente abertos à discussão, para os quais não existe uma resposta unânime. É possível definir filosofia? Talvez você esteja se perguntando, como definir o que é filosofia? O filósofo alemão Edmund Husserl disse saber o que é filosofia, ao mesmo tempo que assume desconhecê-la, e completa afirmando que apenas os pensadores secundários estão contentes com suas definições. Ou seja, explicar o que é filosofia já é por si só uma questão filosófica. Portanto, mesmo quando os pensadores se arriscam a dar respostas, sabem que são sempre imprecisas e provisórias. Etimologia. Filosofia, do grego philos, amor, amizade, e sofia, sabedoria. Logo significa amor à sabedoria, ou amizade pelo saber. Pitágoras, século V a.C., filósofo e matemático grego, teria sido o primeiro a usar o termo filósofo, curiosamente por não se considerar um sábio, sopos, mas apenas alguém que ama e procura a sabedoria. Filosofia não é um saber. A estranha afirmação de que a filosofia não é um saber significa que ela não constitui uma doutrina, no sentido de uma teoria ou um conjunto de conhecimentos estabelecidos, de uma forma engessada e definida de uma vez por todas. Ao contrário, o filosofar é uma atitude que pressupõe constante disponibilidade para a indagação.
Platão e Aristóteles disseram que a primeira virtude do filósofo é admirar-se, ser capaz de se surpreender com o óbvio e questionar verdades dadas. Essa é a condição para problematizar, o que caracteriza a filosofia como busca da verdade, e não a sua posse. A filosofia não se confunde com ciência. Nos seus primórdios, o que chamamos de ciência grega fazia parte do corpo da filosofia. O sábio era aquele que refletia sobre todos os setores da indagação humana, ao se debruçar sobre as questões da natureza. A physis, para os gregos, o fazia do ponto de vista filosófico. Apenas no século XVII, o método das ciências experimentais, iniciado por Galileu Galilei, possibilitou a ruptura entre a filosofia e a ciência. Lentamente constituíram-se as chamadas ciências particulares, física, astronomia, química, biologia. E há menos tempo, as ciências humanas, psicologia, sociologia, economia, entre outras. Daí surge a questão: o que restou à filosofia se ao longo dos anos foi esvaziada dos seus conteúdos? Na verdade, a filosofia continuou tratando da mesma realidade apropriada pelas ciências. Enquanto as ciências se especializam e observam recortes da realidade, a filosofia jamais renuncia a analisar seu objeto do ponto de vista da totalidade. Isso porque é uma visão de conjunto, em que o problema filosófico nunca é examinado parcial e isoladamente, mas sempre conforme a relação estabelecida com o contexto em que se encontra inserido, ou seja, a filosofia se apresenta como uma reflexão crítica e problematização do saber e do agir. Por exemplo, se a física e a química utilizam determinado método, questionar o que é ciência, o que é o método e qual a sua validade não é da alçada do próprio cientista. Essas indagações fazem parte da filosofia das ciências. O mesmo acontece na área das ciências humanas. Quando nos perguntamos a respeito do sentido do trabalho ou do lazer para o ser humano, ou ainda quando levantamos questões éticas e políticas sobre essas atividades. O processo do filosofar. Immanuel Kant, filósofo alemão, assim se refere ao filosofar. Não é possível aprender qualquer filosofia, só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios, até mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os. Nessa conhecida citação de Kant, destacamos duas expressões: só é possível aprender a filosofar e certas tentativas filosóficas já existentes. Com elas, o filósofo destaca que aprender filosofia só tem sentido pelo esforço pessoal de exercitar o talento da razão, mas que esse exercício não se separa da referência às conquistas anteriores do pensamento filosófico. Ao mesmo tempo, adverte que, ao estudar o pensamento dos grandes filósofos, cada um pode exercer o direito de refletir por si próprio, de confirmar ou rejeitar as ideias e os conceitos com os quais se depara. Em outras palavras, a filosofia é, sobretudo, a experiência de um pensar permanente. Por isso, no seu encontro com a tradição filosófica, é preferível não recebê-la passivamente como um produto, como se fosse algo acabado, mas compreendê-la como processo, reflexão crítica e problematizadora da realidade. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!